Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos dar sequência nas nossas aulas sobre formação dos contratos e agora a gente vai para a última parte dessas aulas, que é a questão da formação de contratos entre ausentes. Continuando então nossos estudos sobre formação de contratos, nós vimos lá a fase de pontuação, nós vimos a proposta de contratar e nós vimos por último a questão da aceitação da proposta. E agora nós vamos para a formação de contratos entre ausentes. Por que apenas entre ausentes, pessoal? Porque, na verdade, a formação dos contratos entre presentes não geram grandes debates entre os doutrinadores e na jurisprudência. Simples, pelo mesmo fato de que o contrato se forma a partir do momento que a parte recebe e já manifesta a vontade, né? Então, como a gente viu lá, a pessoa presente, a partir do momento que o proponente manifesta a proposta, o oblato, o aceitante, ele já tem a ciência dessa proposta e já emite a sua resposta. Então, não tem dificuldade em se analisar qual o momento de formação do contrato. O problema, pessoal, é entre os ausentes, porque entre os ausentes, pessoal, fica a dúvida, qual o momento de formação dos contratos, né, entre ausentes. Fica essa dúvida, né? Quando que formou? Por quê? Porque entre ausentes, pessoal, nós temos o proponente emitindo a proposta, essa proposta chegando até o oblato respondendo essa proposta e a resposta chegar ao proponente. Só que nesse meio tempo, pelo fato de serem ausentes, existe, né, um intervalo de tempo considerável. E aí fica a dúvida, em que momento o contrato está perfeito, acabado, pronto para ser cumprido? É aí que entra, pessoal, as teorias explicativas de formação dos contratos entre ausentes. E basicamente nós temos duas teorias. Nós vamos ter a primeira teoria, que é a teoria da cognição. A teoria da cognição vai falar o seguinte, ó, ela parte da ideia, como o próprio nome já está dizendo, né, cognição, conhecimento, ela vai trabalhar a ideia do conhecimento real. Significa dizer, o contrato se torna perfeito, o contrato se forma a partir do momento em que o proponente toma conhecimento efetivo da resposta. Por isso o nome, teoria da cognição ou do conhecimento real. Por outro lado, nós vamos ter a teoria da agnição. Na teoria da cognição, o proponente emite a proposta, o oblato recebe, responde, envia para o proponente recebe e abre a resposta e toma conhecimento dela. Formou o contrato. Na teoria da agnição, pessoal, o nosso, como o próprio nome já está dizendo aqui também, trabalha a ideia de conhecimento presumido. Trabalha a ideia do conhecimento presumido, ou seja, a formação do contrato não depende do conhecimento real da aceitação. Não depende do conhecimento real do teor da resposta. E aí, pessoal, a teoria da agnição vai trabalhar 3 subteorias. Nós vamos ter a subteoria da declaração, a subteoria da expedição e a subteoria da recepção. 3 subteorias, todas elas trabalhando a ideia do conhecimento presumido.
Teoria da declaração, pessoal, como o próprio nome está dizendo, né? O contrato se torna perfeito a partir do momento em que o oblato redige a resposta. Então, pessoal, o proponente emite a proposta, o oblato recebe a proposta e escreve, redige, emite, declara a resposta. Essa subteoria aqui, pessoal, a gente já descarta ela de cara, porque a doutrina aí considera que ela é muito insegura, ela não gera segurança jurídica. Por quê? Como que nós vamos definir efetivamente quando que o aceitante, quando que o oblato redigiu essa resposta? Ele pode simplesmente alterar a data, até com conteúdo malicioso. Então não tem segurança jurídica. Por isso a doutrina já descarta ela logo de cara. Teoria da expedição, pessoal, vai falar o seguinte, ó. O contrato se torna perfeito a partir do momento em que o oblato envia a resposta. Então veja, pessoal, que a gente já passou por etapas. Então o proponente enviou a proposta para o oblato recebeu, escreveu a resposta e enviou a resposta. Se for pelo correio, então ele postou no correio. Se for por e-mail, então ele mandou por e-mail. Se for por mensagem SMS ou por WhatsApp ou por qualquer outro meio eletrônico de comunicação, a partir do momento em que ele clica no enviar. Clicou no enviar, formou o contrato. Teoria da expedição. E a última subteoria que nós temos, pessoal, é a recepção. Aquela onde o oblato envia e, na verdade, o proponente recebe a resposta. O proponente recebe a resposta. Detalhe importante aqui, pessoal. OBS não precisa tomar conhecimento do teor da resposta. Então veja, pessoal, na teoria da recepção, o proponente envia a proposta, o oblato recebe a proposta, responde, escreve a proposta, envia a resposta e o proponente recebe a resposta. A partir do momento que o proponente recebeu a resposta, seja pelo correio, seja pela caixa de mensagem do e-mail, seja pelo SMS ou por qualquer outro meio eletrônico, e o contrato está formado. Não precisa tomar conhecimento do teor da resposta, porque se a gente for considerar isso, a teoria é da cognição. E a gente não está na teoria da cognição. A gente está na teoria da agnição. Então, na recepção, basta o proponente receber a resposta. Certo, pessoal? E aí vem a pergunta, pessoal. Qual a teoria adotada no Brasil? Qual a teoria que o Brasil adota? Aqui, pessoal, eu costumo dizer que nós temos no nosso código uma das maiores divergências, uma das maiores incongruências de redação da nossa legislação. E eu já vou falar para vocês o porquê. Vamos lá. Qual a teoria adotada no Brasil? Vamos lá, pessoal. Artigo, a resposta, numa primeira análise, a resposta dessa pergunta está no artigo 434. Artigo 434. O que o artigo 434 fala? Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Ah, professor, então tá fácil. Brasil adotou a teoria da expedição. Brasil adotou a teoria da expedição. Então, o mais correto é a gente falar o seguinte, né? Resumidamente, teoria da expedição. O correto seria a gente falar teoria da agnição na subteoria expedição. Perfeito. Mas só teoria da expedição tá bom. Certo, pessoal? Ok?
Beleza. Será? Será que mesmo o nosso legislador adotou a teoria da expedição? Essa dúvida, pessoal, a doutrina ela criou com base no que o próprio Código Civil traz. Vamos lá. Eu vou falar para vocês uma série de artigos aqui. Eu quero que vocês identifiquem o verbo, o núcleo de verbo que nós temos em cada um dos artigos que nós temos aqui. Artigo 428, inciso 2. Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Então vamos lá, pessoal. Uma série de artigos aqui, ó. Interpretação sistemática do Código Civil. Vamos lá. Primeiro artigo que a gente destaca, pessoal, artigo 428, inciso 2. Qual é o verbo que nós temos ali? Chegar a resposta ao proponente. Segundo artigo, pessoal, 428, artigo 428, combinado com o artigo 434, inciso 3. Olhem lá. Artigo 428. Deixa de ser obrigatória a proposta. 3. Se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Ah, professor, mas aqui está falando expedida. Tá. Artigo 434, inciso 3. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto, uma exceção então. 3. Se ela, ou seja, a resposta, a aceitação, não chegar no prazo convencionado. Olhem aí, pessoal, o inciso 3 do 428 fala se não expedir a resposta no prazo. Mas o artigo 434, inciso 3, também fala que não é obrigatória contrato, não forma o contrato, se não chegar a resposta no prazo. Vamos mais um artigo. Vamos agora para o artigo 430. Se a aceitação por circunstância imprevista chegar tarde ao conhecimento proponente, tal, e continua. 430, qual o artigo também? Qual o verbo também? Chegar. Vamos para mais aqui. 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação tácita, seja costume a aceitação expressa, ou o proponente já tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Então, mais uma vez, aqui na aceitação tácita, a recusa tem que ser expressa e tem que chegar ao conhecimento do proponente. E a gente podia passar aí bom tempo aí falando dessas incoerências, mas vamos para a principal de todas, pessoal, que está no próprio artigo 434, pessoal. A maior de todas está aqui, ó. 434, inciso 1, combinado com 433. O que ele fala, pessoal? Ele vai falar o seguinte: os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Beleza, exceto no caso do artigo antecedente. E aí você olha para o artigo antecedente, que foi o que a gente estudou no vídeo passado, e vai falar o seguinte: considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Ou seja, pessoal, não importa o momento em que a resposta foi expedida. Se antes dela ou com ela chegar a retratação da aceitação, o contrato não está formado. E aí eu vou perguntar novamente, pessoal,
Qual a teoria adotada pelo Brasil? A doutrina aponta o seguinte, pessoal, por causa disso tudo aqui, a teoria adotada pelo Brasil é a teoria da recepção e não da expedição. Ah, professor, e agora? Como é que a gente faz? Pessoal, em resumo, o que a gente pode considerar? Expressamente pela lei, o código adota a teoria da expedição. A doutrina, com interpretação sistemática, fala que o nosso código adota a teoria da recepção. Professor, e como é que a gente faz numa prova? Simples, pessoal. Você tem que saber interpretar a questão. Se for numa questão objetiva e a questão colocar lá, de acordo com o Código Civil, qual vai ser a resposta? Expedição. Colocou de acordo com o Código Civil, pessoal? É expedição. Por quê? Porque expressamente o Código fala isso no artigo 434. Não colocou? De duas, uma. Ou você responde recepção, ou essa questão é passível de recurso, porque existe a divergência na interpretação. Se foi numa questão subjetiva da prova da OAB, lá na segunda fase, ou numa questão subjetiva de prova de segunda fase de concurso, aí você tem que fundamentar. Você tem que escrever que expressamente o código adota no artigo 434 a teoria da expedição, mas todos os artigos, dentro de uma interpretação sistemática, adotam a expressão chegar. Então, se a partir do momento que todos os artigos adotam a expressão chegar, na verdade, o nosso código adotou a teoria da recepção para a formação de contratos entre ausentes. Certo, pessoal? Então, resumindo, entre ausentes, os contratos se formam de acordo com o Código Civil pela teoria da expedição. Ou seja, a partir do momento em que a resposta é expedida. De acordo com a doutrina, numa interpretação sistemática do código, os contratos entre ausentes se formam pela teoria da recepção, ou seja, a partir do momento em que o proponente recebe a resposta, não importando se ele tem ciência do conhecimento, ciência do teor da resposta. Certo, pessoal? Ok? Para a gente finalizar essa aula, pessoal, falta apenas a gente ver um pequeno detalhe, que é o lugar de formação do contrato. Tecnicamente, pessoal, o lugar de formação do contrato segue a regra do que está lá no artigo 435 do Código. Ou seja, o contrato se forma onde foi proposto. Artigo 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar onde ele foi proposto. Se é entre presentes, pessoal, não tem dificuldade. Entre presentes, né, não tem dificuldade. Porque a gente sabe aonde o contrato foi proposto. Né? Tecnicamente, né, não há muita complexidade nisso. O problema, pessoal, é, primeiro, nos contratos, em regra, aqui, tá? Em regra. O problema, pessoal, é nos contratos entre ausentes e nos contratos eletrônicos, ainda que entre presentes. Por quê, pessoal? Porque nesses dois contratos a gente tem um pouco de dificuldade em visualizar da onde partiu a proposta. Tá? Da onde partiu a proposta. Se você, num primeiro momento, a gente tem que cuidar o seguinte. Na proposta, tem o lugar? Se sim, perfeito. Né? Eu vou seguir. Né? Então, o contrato se formou aonde está lá o lugar da proposta. Está lá, Dourados, 27 de agosto de 2020. Dourados, proposta a partir de Dourados, perfeito. Não tem. Não tem, tá?
Não, não tem. Aí, pessoal, é que é o problema. Quando não tem, o que nós vamos analisar, pessoal? Eu vou pela sede da empresa. Não é possível identificar a sede da empresa, pessoal? No meu modo de vista, domicílio do oblato. Ou, na falta, como a lei não fala nada, pessoal, então a gente parte dessa solução. Não tem na proposta, eu vou para a sede da empresa. Não interessa se é multinacional, se é empresa internacional, não interessa. Tem domicílio no Brasil, tem sede no Brasil, vai ser lá. Vamos presumir que é de lá que partiu a proposta. Não tem domicílio do oblato. Qual que é a importância da gente saber disso, pessoal? É fixação da competência. Tá? A importância da gente definir aqui o lugar de formação do contrato é a fixação, entre outros fatores, a fixação de regras de competência para se dirimir eventuais conflitos que podem existir em relação ao cumprimento desse contrato. Por isso a importância de se definir o lugar. Então, se eu não sei, se não tem na proposta, se tem na proposta, eu sigo o que está na proposta. Se não tem, eu vou pela sede da empresa. Não sei onde é a sede da empresa, ou a empresa não tem sede no Brasil, domicílio do oblato. Detalhe importantíssimo, pessoal. Se for relação de consumo, não interessa onde foi a proposta, sempre será o domicílio do consumidor. Sempre será domicílio do... Não me interessa de onde partiu a proposta, não interessa o que consta no contrato. Foro de eleição, por exemplo, não interessa. Sempre será o domicílio do consumidor. Isso aqui, pessoal, já resolve 90% dos conflitos em relação ao lugar de formação do contrato. Sendo direito do consumidor, pessoal, domicílio do consumidor. Não interessa se é entre ausentes, se é entre presentes, se eu sei ou se eu não sei o lugar da proposta. Sempre vai ser domicílio do consumidor. Certo, pessoal? Então, com isso, nós encerramos o estudo de formação dos contratos. Se restou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, ou então mandar lá pelo meu direct no Instagram. Está aí o nosso Instagram, @souprofgiba. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, comente, se inscreva no canal, porque tudo isso é muito importante para o nosso canal. Certinho, pessoal? Então é isso. Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.